A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui com mais uma oportunidade que o Senhor permite para transmitir a palavra do Senhor. E eu venho com força e com coragem dada por Deus para te encorajar e também transmitir a força de Deus através da sua palavra. Então, diante disso, eu quero toda a atenção, que você, no momento que estiver ouvindo a palavra, não fique distraído. Escute do começo até o final. E a palavra que eu venho trazer hoje está em Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo de número 8, carta aos Romanos, capítulo número 8. Eu quero ler, assistindo nesse momento, ou a pessoa que está assistindo nesse momento, toda a atenção é pouca para ouvir o que Deus tem a falar através dessa palavra. Que diz assim, Romanos, capítulo 8, versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, são entregues à morte. Todos os dias são reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor ou vencedores por aquele que nos amou ou ama. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amado, apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, escreve algo poderoso e grandioso, porque o que nós percebemos dentro dessa passagem, Paulo está dizendo que nada pode separar o homem de Deus. Nada pode separar o homem de Deus. Quem sabe você que está do outro lado pode dizer assim, sim, pastor, mas algo separa, que é o pecado. Isso é outra questão. O que eu estou falando é daqueles que estão servindo a Deus e que estão passando pelo momento dificílimo, complicado, que estão acontecendo, que todos nós precisamos ter muita força e muita coragem para levantar a cabeça e continuar. E acreditar em Deus sem duvidar. Então, diante disso, eu torno a repetir, quando eu falo, que nada pode nos separar do amor de Deus. A carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, ele está dizendo que não existe e não haverá uma existência de alguma coisa que pode separar uma pessoa que está servindo a Deus verdadeiramente. Torno a repetir, você falando agora há pouco, ou então eu falei a respeito do pecado. O pecado realmente é algo que separa o homem de Deus. É verdade que tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. Não remorso, arrependimento. E nesse tempo que nós estamos passando, é necessário a pessoa se policiar e olhar para a sua vida e realmente perceber se está servindo a Deus ou se não está servindo a Deus. É melhor realmente observar a sua vida espiritual, se realmente ela está se encaixando nas coisas que Deus estabeleceu, se realmente você está fazendo conforme aquilo que agrada ao Senhor, porque aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. Jamais alguém que vive na carne pode agradar a Deus. Quando eu falo viver na carne, é a pessoa que fica na consciência da carne, fazendo a vontade da carne, ou seja, no pecado, atolado no pecado, tendo prazer nos pecados e não se arrepende. Então, esse tipo de coisa separa sim, mas não é Deus, é o homem, pelo seu pecado. Ele toma distância, porque quando começa a pecar, nós sabemos que o pecado tem mau cheiro. E o salário do pecado é a morte, Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Todo salário de pecar é a morte. Então é necessário se arrepender,
Então eu estou colocando isso em questão porque alguém pode estar ouvindo e dizendo assim mesmo. Ele falou que nada pode separar de Deus. Eu falei amor de Deus. Nada pode separar. Você pode estar questionando. Então eu estou logo dando uma explicação para você de repente não ficar razoando e dizendo que eu falei uma coisa que nada pode separar e sabendo que o pecado separa. Separa sim o pecado. Mas se o homem se arrepender, se o homem se curvar diante de Deus, sempre haverá uma oportunidade, uma nova oportunidade para o homem quando se arrepende. Então você que está ouvindo, é necessário, já que eu cheguei nesse ponto a respeito do que o pecado realmente separa e que você pode razoar e questionar aí em casa, então é necessário você entender em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo você razoando, o que eu estou falando a respeito de algo diferente, estou falando de algo que alguém que serve a Deus, que faz a vontade de Deus, que estão esperando em Deus, que estão aguardando em Deus, pelo momento complicado, e as coisas ainda estão lentas, ainda não estão agindo como deveria agir, mas não é conforme a nossa vontade, é conforme a vontade de Deus. Mas é necessário entender uma coisa, torno a repetir novamente. Toco de novamente em questão do pecado. É necessário se arrepender sim. É necessário sair do pecado, abandonar o pecado, abandonar o erro. Porque Deus não brinca de ser Deus. Alguns brincam de ser cristão. Alguns brincam de servir a Deus. Né? Pecado, servidão, arrependimento, salvação. Algumas pessoas pensam assim. Mas é necessário entender que nessa questão de estar em pecado, servidão, arrependimento e salvação, é se arrepender. É deixar, é abandonar, é fazer a vontade de Deus, porque as coisas não estão fáceis. E eu torno a repetir que não tem como, meus irmãos, não existe outra saída, não existe outra solução. Não viva do teu jeito e nem da sua maneira. Viva conforme Deus te ensina na palavra, conforme Deus ordena. Há pessoas que andam com o nariz empinado, que eles acham que eles que mandam na vida dele. E uma situação dessa, você percebe que nós não somos nada. Nós não somos nada. Você sabia que o coronavírus, ele é mais fino 20 vezes do que um fio de cabelo. Ele é mais fino 20 vezes mais do que um fio de cabelo. Isso é o coronavírus. Uma coisa tão pequena, mas que faz estrago e que tem feito estrago. Então você percebe que nós não somos nada. Se não for Deus da nossa vida, o que seria de nós? Como diz a palavra de Deus, e diz bem claro o salmista: ah, Israel, se não fosse o Senhor, o que seria de nós se não fosse Deus? Meus irmãos, não tem sábio, não tem forte, não tem fraco, não tem bom, não tem aquela questão de dizer sou mais. Numa situação dessa, nós somos todos iguais. Ou abre o olho para se arrepender e faz conforme a vontade de Deus, porque muitas coisas vão acontecer. Isso é os princípios da dores. É só início, só princípio. Tem muitas coisas ainda que vão acontecer. Então é necessário você entender, já que eu estou tocando nesse assunto, e alguém pode estar razoando e dizer assim, ele falou que nada pode separar do amor de Deus, nosso pecado separa, mas toda a explicação. O negócio é se arrepender. Ainda mais num tempo como esse, você que não tem servido a Deus direito, você que não tem feito a vontade de Deus como deveria fazer, é melhor você pensar. Você não é nada, assim também como eu não sou nada, mas Deus é tudo. É necessário despertar do sono, que você é apenas um ser humano, que hoje está vivo, amanhã pode não estar. Se Deus não permitir, você pode não estar vivo amanhã. Então é necessário entender que toda a nossa dependência é de Deus. Não existe isso. Muitas pessoas dizem, eu vou para a igreja para fazer vontade de pastor. Não, você vai para a igreja para fazer a vontade de Deus. Mas o pastor só obedece. Agora é necessário entender que o pastor não vai apacentar baseado naquilo que ele acha. Ele vai ser baseado na palavra. Então quem sabe você que está ouvindo aí, está afastado, está desviado do caminho do Senhor, está longe de voltar, irmão. Está na hora de voltar. E você que está dentro da igreja e continua cometendo torpedo, pecado, dentro da igreja, e parece que nada está acontecendo, continua na prostituição, continua no erro, hein? Continua só negando dízimo, entendeu? Nega dízimo, não oferta, entendeu? E acha que tudo é normal, entendeu? Afinal de contas, tem gente pregando na rede social que tanto faz se devolver dízimo ou não, se ofertar, tanto faz. Eu não vejo isso segundo a palavra de Deus, porque a igreja ela desenvolve através do dízimo e da oferta, e a base de tudo é oração.
Então é necessário entender uma coisa, que é necessário ter compromisso com Deus. Ou tem ou não tem, ou é ou não é. Então, segundo a palavra de Deus, que segundo o apóstolo Paulo está falando, que nada vai nos separar do amor de Cristo. E eu creio mesmo que nada, se uma pessoa está firme, ligada com Deus, se essa pessoa realmente acredita que tudo realmente vem de Deus, e na hora certa, e na permissão de Deus, como eu tenho pregado em outras mensagens, o Cairós de Deus não anda atrasado nem adiantado. Deus sabe a hora de agir, sabe o momento de agir. Ninguém diz a ele o que deve ser feito, porque a palavra de Deus diz assim: quem foi o seu conselheiro, quem deu a ele para que seja dado. Então Deus é tudo, e tudo que nós precisamos é de Deus. Tudo que nós precisamos é de Deus. Não existe outra coisa. Precisamos somente de Deus. Só que o ser humano ainda não tem em mente que ele precisa somente de Deus. Na mão de Deus está tudo, está o enriquecer, está a glória, está tudo na mão dele. Então é necessário entender que tudo que o ser humano precisa é de Deus. Mas algumas pessoas não percebem ainda. Ainda que abrem a boca, falam de Deus, diz que são evangélico, mas a sua conduta, o seu comportamento ainda não é de um cristão. Ele não faz a vontade de Deus. Permanece do mesmo jeito, permanece da mesma forma. Se está dando trabalho há 10 anos, vai continuar dando, porque não quer se converter, não quer se arrepender. Mas o que eu estou falando aqui é de cristão, pessoas que esperam em Deus. Paulo está falando é de quem serve a Deus. Paulo está falando é de quem está firme com Jesus. É isso que ele está falando. Eu não estou falando de qualquer cristão que está dentro de uma igreja, de uma denominação, que ama a placa da igreja, pela beleza da igreja, pelo tamanho da igreja, pela quantidade de gente. Não, eu estou falando daquele cristão verdadeiro que pode estar lá dentro da roça, hein? E uma congregação que tem 10 membros, que tem 5 membros, mas ele está lá, é crente verdadeiro, porque não é o lugar, é a pessoa. Não é o lugar, é a pessoa. E a igreja somos nós. Então o que eu falo aqui é diante de Deus. É das pessoas que estão servindo a Deus verdadeiramente. Porque se você não serve a Deus, vive na prostituição, né? Vive no pecado, e diz ser cristão, diz servir a Deus, nunca abandonou o pecado, está dentro da igreja, continua com o mesmo caráter. Jesus está voltando. Você precisa de Deus. E não diga, eu sei. Saber é uma coisa, reconhecer é outra. Reconhecer é atender, é acatar, é se envolver, é aceitar. Se você não aceita, meu irmão, o que Deus diz na sua palavra, você não é cristão. É necessário entender que pode ter 10 anos na igreja, 20 anos, mas se você não aceita o que Deus fala e estabelece, você não é cristão. É necessário você entender. Então, diante disso, a palavra de Deus vem dizendo, no versículo 35 de Romanos, capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quer dizer, ele está fazendo uma pergunta. Quem é que vai separar? Aqui está feito um ponto de interrogação, ele está fazendo uma pergunta. Entendeu? Essa pergunta serve para mim e para você. Entendeu? É uma pergunta feita, o que está fazendo você se separar do amor de Deus, do amor de Cristo? O que está fazendo você se separar das coisas de Deus? O que tem feito você se afastar do caminho do Senhor? O que tem feito você tomar distância de congregar? O que tem feito você não ler mais a palavra, não orar, mais buscar? O que tem acontecido? O que está te separando do amor de Cristo? Eu estou repetir, nós precisamos de Deus. Deus tem tudo para nós. Nosso fôlego é Ele, a nossa força é Ele, a nossa esperança, a nossa cura, nosso milagre, a nossa transformação, tudo é Ele. Não existe outra coisa que possa transformar e mudar a vida do ser humano. Só Deus. E ele continua dizendo, no versículo 36, como está escrito, porque está escrito, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para os matadouros. E ele vem dizendo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. E eu digo que ama.
Somos mais do que vencedores em todas essas coisas que estão acontecendo, que você sabe, eu sei, seja coronavírus, seja dengue, que algumas pessoas dizem que no Rio de Janeiro tem matado mais é a dengue, né, o coronavírus. Eu não sei quem está certo, entendeu? Mas tem dito que quem tem matado mais no Rio de Janeiro é a dengue e não o coronavírus. É o que tenho falado. Não sei se isso é verdade, entendeu? Mas nós sabemos que tudo que morre agora é coronavírus. Morreu alguma coisa? Coronavírus. E sabemos que nem é, tudo não é ele. Tudo não é. Essa praga, entendeu? E essa praga não tem essa força toda, entendeu? Tem matado tanta gente, entendeu? Mas no dia que Deus permite dizer que acabou, acabou. Quando Deus falar, terminou, já chega, acabou. Mas é necessário entender. Deus vai fazer isso porque existe justo. E tomara que exista. Entendeu? E tomara que exista, porque a palavra de Deus deixa bem claro que Abraão interroga ao Senhor, e ele chega de tal maneira perguntando, Senhor, se tiver 50 justos, tu destrói a cidade? E o Senhor, não, Abraão, não vou destruir. Se tiver 40, Senhor, tu destrói a cidade? Não, Senhor. Aí você percebe que o Senhor vai dizendo a Abraão, e ele vai perguntando, tem 50, Senhor? Se tiver 50 justos, destrói a cidade? Não. Tem 40, Senhor. Eu me atrevo a falar novamente. Se tiver 40, tu destrói. Aí, não, Abraão, não destruirei, não vou destruir a igreja porque tem 40 justos. Não vou destruir a cidade que tem 40 justos, perdão. Aí ele continua. Senhor, eu me atrevo a falar mais uma vez. Se tiver 30, aí você percebe que Abraão vai intercedendo um pouquinho por Ló, que era o sobrinho dele, que não obedeceu. Entendeu? E você percebe que estava em intercessão. Mas eu aprendo que aonde há justo, Deus não destrói a cidade. Aonde há justo, Deus não destrói a cidade. É o que eu entendo da palavra. Entendeu? Diante disso. Então a palavra continua. O que Paulo está falando é que é com justo. É com justo. Aí ele continua dizendo, no versículo de número 37, vou repetir de novo. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meus amados, é verdade que você está dizendo assim, pastor, o senhor acabou de falar que esse vírus nessas coisas tudo, porque Deus é maior. Apenas isso. Porque eu sei o estrago que esse vírus tem feito. Eu sei o estrago que esse vírus tem feito. Eu tenho estrago, não pensa que eu não sei. A mulher do meu irmão partiu semana passada. Os resultados do exame vai saber se foi o coronavírus ou não. Ela partiu. Entendeu? E ficou aquela coisa porque domingo ela estava viva, eu tinha orado por ela ainda, viva. E quando foi terça-feira, ela já estava morta. Aqui na UPA. E aí, passou algum tempo, não muito tempo, praticamente, entendeu? Alguns dias, logo veio o pastor Márcio. Chegou a falecer também, já estava internado no português, entendeu? Também foi internado. Não pense que eu não sei a gravidade. Agora eu estou dizendo que saí com todo estrago. Deus sabe a hora de dizer basta. E é o que eu estou pedindo a meu Deus, para que Ele venha dar um basta. Eu estou pedindo a meu Deus que resolva isso, porque não tem outro para resolver. Não tem homem, não tem homem, não tem ciência, não tem conhecimento, não tem a questão do sistema de governo. Você percebe? Só Deus. E Ele vai livrar. Eu creio que Ele vai dar um livramento. Então Ele está dizendo, todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Meus amados, o que eu passei agora da mulher do meu irmão, do pastor Márcio, eu digo a vocês, morreram salvos, pastor? Morreram, porque a Bíblia diz, nem a morte, nem a vida não vai separar do amor de Cristo. Eu continuo lendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu continuo lendo, e vem dizendo mais, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, olha o que ele diz, nem a morte, nem a vida, versículo 38, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem os principados, nem potestade, nem demônio, nem capeta nenhum, nem o presente, nem o porvir,
quer dizer, nem o presente, nem o futuro. Nada disso pode separar do amor de Cristo. Nem o coronavírus pode separar alguém que serve a Deus de Cristo. Porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa razão, Ele é a nossa solução. Eu digo a você com toda certeza e toda convicção que eu tenho nessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Só está partindo quem Deus está permitindo. Deus é que está no controle da vida. Ele dá, Ele tira. Só vai o que Ele quer. Se Ele decidir, vai. Se Ele decidir, não vai. Ainda que você diga, mas de tanta gente, Deus está permitindo ir, porque a vida está no controle de Deus. Está no controle de Deus. Uma ambição provocada pelo homem, que gerou tanto estrago. Mas a vida está no controle de Deus. E diga a você, no nome do Senhor Jesus Cristo, o fim não é aqui. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se esperar em Cristo somente nessa vida, somos o mais miseráveis de todos os homens. A nossa espera não é só aqui. Nós aguardamos também o céu, e Ele é verdadeiro. E continua dizendo a palavra de Deus. Ele vem dizendo ainda, vou continuar. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa ou criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu paro aqui e digo a vocês, em nome do Senhor Jesus, não perca a fé. Não perca a fé, não deixe nada separar você de Deus. Não deixa nada separar você de Deus. Eu torno a repetir, se apegue a Deus. Se apegue a Deus. Nós estamos precisando somente de Deus. É somente de Deus que nós precisamos, de mais nada. Não te separa do amor de Deus, não te afaste do caminho do Senhor, não abandona a fé, independente que o mundo esteja uma loucura, com tanta morte, com tanta dor, com tanto desespero, com tanta angústia, com tanta coisa que tem acontecido, que tem machucado o nosso coração, que tem desesperado a nossa mente, com tanta coisa que tem acontecido. Ele está dizendo que nós somos mais do que vencedores. No meio de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então guarda essa palavra no coração. Não deixe nada te separar do amor de Deus. Não deixe. Então repetir, porque tudo que nós precisamos é de Deus. Eu não vim aqui pregar uma palavra de empolgação. Eu não vim pregar uma palavra aqui só para te dar um ânimo. Não, eu vim pregar aqui algo para ter uma razão. Isso aqui tem razão. Isso aqui tem uma razão. Deus é verdadeiro. Deus é fiel. Deus é justo. Então creia no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o que nós precisamos é de Deus e de mais nada. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e eu quero que você ore comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinita graça, Deus de infinita misericórdia, graça nós te damos por esse momento, e te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não deixa nada separar esse homem, essa mulher, esse jovem do Senhor. Ó Deus, não deixa, seja o que for, a altura, o porvir ou o presente, meu Deus, a morte ou a vida, a tribulação, a adversidade, a dor, a angústia, não importa, Senhor, o Senhor é mais do que isso, e o Senhor tem muito mais para nós. Deus, em nome do Senhor Jesus, fortalece o que está fraco, fortalece o que está desanimado, dá força a essa mulher, dá força a esse homem, em nome do Senhor Jesus. Arranca os pensamentos de morte, porque, Senhor, é tanta morte que as pessoas começam a pensar mais na morte, mas eu estou aqui diante dessa câmera para dizer, pense na vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é grandioso. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, vai abençoando essa pessoa, vai abençoando esse lar, livre essa pessoa do coronavírus, livre essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de toda a mazela que tem matado o ser humano, dá o livramento, meu Deus, dá um basta nisso, dá um basta, porque é em Ti que nós aguardamos, Senhor, pois em nome de Jesus Cristo, eu repreendo o coronavírus, eu repreendo essa praga, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoo todos que estão ouvindo e que vão ouvir essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.